Olá, irmãs! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Feminilidade Radical. Dessa feita, vamos estudar o capítulo 6, que tem como título A Guerra das Mães. Como as irmãs podem ver, os capítulos eles têm sido sempre muito extensos, e esse capítulo ele não é diferente. Mas eu gostaria de destacar pontos que são primordiais para nós como mulheres cristãs. E vale ressalvar que esse capítulo ele não é focado somente naquelas mulheres que já são mães, mas toda mulher cristã que defende princípios cristãos. Então é de suma importância que as irmãs leiam esse capítulo com calma, procurando compreender aquilo que a autora quis passar. E os dados que ela traz é muito importante, porque aqui é apenas um breve resumo, certo? Então, já de início ela faz essa ressalva, que quem não for mãe, não pule esse capítulo. Até porque ela, quando escreveu o capítulo, ela ainda não era mãe. E quando a gente fala sobre a guerra das mães, o que é que vem à cabeça das irmãs? Hoje a gente tem vivido em um mundo muito conturbado quando se fala sobre a maternidade. Tem muitos pontos que são muito importantes para serem destacados nesse assunto. E um deles é o aborto e também a questão da mãe trabalhar fora. São pontos que volta e meia são citados sobre esse assunto de maternidade. Então, no decorrer do nosso estudo, vamos ver um pouquinho de cada um deles e ver o que Deus quer falar aos nossos corações. Logo no início do capítulo, a autora ela diz assim: é provável que você tenha algumas ideias sobre filhos, contracepção e maternidade que têm suas raízes no feminismo. Todas nós fomos afetadas por esse movimento e é difícil evitar. A maternidade sofreu fortes ataques nos séculos passados, mas os filhos têm sido atingidos mais duramente. Se você não sabia que o fundador do movimento pelo controle da natalidade se identificava com o movimento de Eugênia da Alemanha nazista, ou que há uma estimativa de 100 milhões de meninas perdidas no mundo, ou que sua janela de fertilidade é mais limitada do que a mídia retrata, então continue lendo. A verdadeira guerra das mães é muito maior do que você pode imaginar. Há algo na expressão guerra das mães que me faz querer arrancar meus próprios olhos com garfos, ao invés de ter de lê-la de novo, escreveu uma blogueira, depois de ler mais um novo artigo polêmico sobre o assunto. 20 anos de agitação midiática indubitavelmente provocam essa reação. O termo foi criado no fim dos anos de 1980 pela revista Schilder para descrever a tensão que existia entre mães que trabalhavam fora e as que ficavam em casa. Desde então, numerosos livros e artigos têm sido publicados sobre a então chamada Guerra das Mães, alimentando o circuito de programas de TV e incendiando a blogosfera. Por que esse assunto permanece? Por causa da atitude já muito conflitante de nossa nação em relação à importância e à função das mães. Então, esse assunto ele já foi citado logo lá no início, dos nossos estudos, sobre o fato das mães terem que trabalhar fora. E acaba sendo uma guerra, entre as mulheres cristãs que defendem os princípios bíblicos e as feministas que querem ditar aquilo que as mulheres devem fazer, em especial as mães.
O trabalhar fora de casa, ele é um assunto que ele pode ser polêmico, mas que ele pode ser também simples. Eu acredito que é preciso colocar tudo em uma balança, né? Se você tem necessidade de fato de trabalhar fora por conta de dificuldades financeiras, você vai precisar fazer isso. Se o trabalho do seu esposo ele dar conta e é suficiente para manter o lar, eu acredito que a escolha de uma mulher cristã que está se tornando mãe é se dedicar em tempo integral para o seu filho. Até porque a criança ela vai precisar de cuidados que requer que a mãe esteja presente. Então, é algo que a gente precisa analisar bem, né? Se de fato há necessidade de se trabalhar fora. Isso eu digo nos primeiros anos de vida, tá, irmãs? Não quer dizer que se você já tem um filho mais velho, que dá pra deixar com outra pessoa, ou que dá até pra ficar só, ou que dá pra você trabalhar enquanto ele estiver na escola, enquanto estiver fazendo uma outra atividade, aí já é outra coisa, como eu falei. É preciso se colocar na balança todos os fatores, mas que não podemos esquecer que o chamado que Deus tem para nós mulheres é para que sejamos auxiliadoras dos nossos maridos, para que cuidemos dele, cuidemos do nosso lar e dos nossos filhos. Se você precisa trabalhar fora por necessidade, beleza. Mas se esse trabalho fora não faz com que o seu ministério ele seja uma bênção, você precisa revisar. Porque o nosso ministério como mulheres é de ser uma auxiliadora e de cuidar do nosso lar, e a gente precisa fazer isso com excelência. Se o trabalho fora, ele nos impede de fazer um trabalho com excelência, precisamos analisar. E eu gosto sempre de trazer exemplos da minha vida para as irmãs, né? Eu hoje trabalho só 6 horas diárias, estou fazendo agora estágio da faculdade e estudando à noite. No dia que eu consigo me dedicar 100% só para minha casa, eu sou muito mais produtiva, eu consigo fazer as coisas com muito mais excelência. Desde arrumar uma casa, lavar roupa, fazer uma comida. Quando eu tenho o meu dia corrido, que eu preciso estar fora, a maior parte do tempo eu não consigo me dedicar em tempo com qualidade para o meu lar. E isso, pelo menos para mim, me traz um peso, porque eu gosto de cuidar do meu lar, eu gosto de cuidar do meu esposo. E quando eu não consigo fazer isso com excelência, eu fico reflexiva nisso. Então é algo que a gente precisa ponderar bastante e entender se de fato há essa necessidade de se trabalhar fora. Mais à frente, a autora vai falar sobre os obstáculos destruidores da civilização. Com a maternidade tão desvalorizada, não é de se surpreender que as crianças se tornaram alvo das ativistas no século XX. O que deve surpreender muitas pessoas é saber que o ataque foi liderado exclusivamente por uma mulher, ela mesma, mãe de 3 filhos. Esse é o terceiro e mais sério ataque na Guerra das Mães. Margaret Sanger foi a fundadora do movimento moderno pelo controle da natalidade e uma franca proponente da eugênia, a teoria do aperfeiçoamento da raça, que foi a pedra angular da Alemanha nazista. Sanger acreditava que todos os males advinham das famílias numerosas, especialmente daquelas que consideravam inatos. Como ela escreveu em seu livro,
A coisa mais misericordiosa que uma família numerosa faz a um de seus membros infantis é matá-lo. E aqui a gente já vai entrar no assunto sobre o aborto. E aí o assunto ele é muito extenso e eu deixo que as irmãs leiam um capítulo e a gente vai apenas fazer só um resumo aqui por cima. Mais à frente, a autora ela vai falar que na China eles faziam ultrassons antes para saber se o bebê seria menino ou se seria menina. E isso era o que determinava se iria manter a gestação ou se eles fariam um aborto. Então, os bebês de sexo feminino, eles eram apenas descartados, né? Eles eram selecionados para que houvesse ali o aborto. E as irmãs podem ler depois no livro o número que é desses abortos. E que é triste que a gente vê que hoje muitas mulheres defendem o aborto, inclusive mulheres que estão dentro da igreja. E às vezes vem aquela justificativa de dizer, mas foi por isso, foi por aquilo. Aborto é aborto, irmãs. Aborto é você matar um ser vivo e pronto. E eu queria citar aqui, que é um assunto que eu não gosto de estar falando recorrente, mas que eu achei propício citar aqui no estudo. E eu acredito que quando uma mulher passa por um aborto, ela vai entender e ela vai sentir como que é isso. E eu que passei por um aborto espontâneo, no período que eu tive o sangramento, para mim doía toda vez que eu ia ao banheiro e via que eu estava sangrando e eu ficava pensando que era o meu bebê que tinha morrido. E infelizmente hoje nas igrejas é comum a gente ver mulheres defendendo o aborto. E daí que a gente tem que ver, né? Quem a gente vai eleger para estar governando o nosso país e o que ele defende. E isso pega muito, né? Porque a gente vê que em muitos países já houve a legalização do aborto. E eu digo que não falta muito disso chegar aqui pra gente, não. E a gente tem que defender os nossos princípios. Aborto é você matar um ser vivo e pronto. E não tem outra justificativa. Mais à frente, a autora vai falar que a história da ideologia feminista ela é manifestante, anti-mãe, anti-filho e anticristo. O que é menos claro é o quanto cada uma de nós tem sido afetada ou mesmo infectada por esse propósito. É bom conhecer, por exemplo, a visão de mundo por trás dos instrumentos que hoje tomamos como certos, tais como a contracepção. Quais desses instrumentos podem ser recebidos com gratidão e usados com ação de graças é uma questão para a liberdade e a sabedoria cristã, temperadas com a fé para com Deus. Mas nós devemos suspeitar o quanto temos sido influenciadas por nossa cultura. Por exemplo, os filhos eles são uma bênção e um dom, como a Bíblia diz, ou uma inconveniência ou mesmo uma intromissão não desejada. A Bíblia diz que é Deus quem abre a madre, então estamos dispostas a receber um filho a qualquer tempo, como um dom de sua mão? A Bíblia claramente estima as crianças, mesmo Jesus deu a elas uma atenção especial.
ele as curou, ele as recebeu, ele encorajou seus discípulos a imitarem a confiança e a fé das crianças. Para Jesus, não há melhor forma de ilustrar a graça gratuita e merecida de Deus, senão apontando para uma criança. Ela cita aqui, irmãs, sobre a questão da contracepção. E se as irmãs forem ver, os métodos contraceptivos, eles são, na maioria das vezes, métodos abortivos também, como pílulas contra DIU. Se você for pesquisar a fundo, você vai ver que eles são abortivos também. Pílula do dia seguinte. Então é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa pesquisar e a gente precisa estar por dentro desses assuntos para que a gente venha exercer bem a nossa feminilidade em Deus. A guerra das mães, ela é real e mais. E ela é mais importante e custa mais que a maioria de nós jamais pode contemplar. Que nós não sejamos desencorajadas ou diminuídas pela opinião de nossa cultura, para que possamos manter nossos olhos no alto chamado da maternidade encontrada na Bíblia. Então, irmãs, que possamos exercer a maternidade de forma genuína, como Deus quer, como Deus nos instrui, e não como o feminismo tenta colocar em nossas mentes e em nossos corações. Que possamos estar sempre com as nossas mentes voltadas para Cristo e glorificá-lo através de toda e qualquer área de nossas vidas. Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado, Pai, por mais oportunidade de estudarmos, que possamos a cada dia aplicar no nosso coração, nosso dia a dia e viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. Nos abençoa, Senhor, como mães, como futuras mães, e nos instrui, ó Pai, para fazermos somente aquilo que é do Teu agrado. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe a todas. Até o próximo capítulo.